Fala galera do canal do Explorando a Geografia, Douglas Luz aqui de volta. Eu tô aqui com o Gustavo, que falei que tinha integrante novo no canal. A gente está de volta para corrigir o quê? A segunda parte do primeiro EQ de 2017 da UERJ. Tá? Se por algum acaso você não viu a primeira parte, clica aqui em cima, tá? Que a gente vai colocar para vocês assistirem, ou então vai estar aqui na descrição também a primeira parte. Segundo ponto importante, se você tem dúvida em alguma questão específica, na descrição, tá, vai ter o minuto exato dela para você não ficar procurando. Tá? Se você também não tiver a prova, tá aqui na descrição, Facebook, tudo aqui na descrição, se inscreve para ficar ligado nas novidades, certo? Então vamos começar com a questão 53, que o Gustavo vai fazer aí, vocês estão vendo aí já na tela a questão. Questão 53 se chama Conferência Sinistra, é a questão 53 do primeiro exame de qualificação. A gente pode começar percebendo que a gente tem uma charge, né? É sempre importante ler a fonte, não esqueçam de fazer isso. Uma charge da revista Tagarela, publicada em 1904, onde a gente tem 3 doenças: febre amarela, peste bubônica e varíola. Aí depois de analisar essa charge, a gente tem um texto. O texto diz o seguinte: a capital da República não pode continuar a ser apontada como sede da vida difícil, quando tem fartos elementos para constituir o mais notável centro de atração de braços, de atividades e de capitais nessa parte do mundo. Essa é uma frase do Rodrigues Alves, que foi presidente da República de 1902 a 1906. Tô certo? Tô certo. Então se liga. A gente tem a charge. A gente analisou essa charge. A gente tem um texto. A gente acabou de ver esse texto. Somando as duas coisas, a gente pode tirar algumas conclusões, certo? A primeira delas é que a gente tem algum problema sanitário na capital do país. Qual é a capital da República nesse momento? A cidade do Rio de Janeiro, certo? Agora que a gente já definiu o nosso recorte, a gente vai para a questão. Vamos lá. No início do século XX, enquanto a charge ironizava um dos grandes problemas que afetava a população da cidade do Rio de Janeiro, o pronunciamento do então presidente Rodrigues Alves enfatizava a preocupação com que poderia comprometer o desenvolvimento da capital da República. Naquele contexto, uma ação governamental para promover tal desenvolvimento e um resultado obtido foram, respectivamente... Tranquilo, então. A questão está basicamente pedindo para a gente fazer e descobrir qual é o contexto, nesse momento, da cidade do Rio de Janeiro. Início do século XX, a gente tem que pensar quais são as características que predominam nesse momento. Reforma Pereira Passos. O prefeito Pereira Passos, no início do século XX, promove a primeira grande reforma urbana da cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro tem uma série de reformas urbanas que acontecem ao longo do século XX que inclusive, ocorrem nos dias atuais. Mas essa do Pereira Passos é uma reforma importantíssima, pois inaugura essa série de reformas que acontecem durante o século XX. É importante ressaltar que a cidade do Rio de Janeiro tem algumas características predominantes, principalmente no que diz respeito ao discurso que se faz sobre a cidade. Hoje em dia, a cidade do Rio de Janeiro é conhecida como uma cidade maravilhosa, onde as belezas naturais, onde as praias, onde as montanhas são exaltadas, são atributos muito positivos do que é a cidade. Só que nesse momento, isso não é a preocupação quando se fala sobre o Rio de Janeiro. Na verdade, a grande preocupação sobre o Rio de Janeiro é uma cidade atrasada, é uma cidade insalubre, é uma cidade que não é nem um pouco convidativa e uma cidade, acima de tudo, colonial. O Rio de Janeiro não tinha pretensão, os gestores, o próprio gestor Pereira Passos, o presidente Rodrigues Alves, eles não tinham a intenção de passar uma imagem atrasada do Rio de Janeiro, ou seja, uma imagem colonial. Principalmente que era a capital. Não podemos esquecer desse detalhe. Exatamente. Brasília ainda não existe. Sim. E como o Rio de Janeiro tinha essa pretensão de ser uma cidade moderna, pensa-se, nós temos que fazer uma reforma urbana para tirar esse problema, para tirar isso das costas da cidade. Então, o que se pensa a partir daí? Vamos fazer uma reforma urbana. Beleza. Agora, uma das características dessa reforma urbana é que ela foi uma reforma urbana higienista. Depois dessa contextualizada, a gente pode partir para as respostas. Então, a gente tem a primeira resposta aí. Reforma urbana, qualificação da mão de obra. Então vamos lá. Se a questão pediu para a gente
uma ação governamental e um resultado obtido, a gente pode pensar, reforma urbana pode ser a resposta certa. Só que o resultado obtido não é muito bem esse. Qualificação da mão de obra definitivamente não é o resultado de uma reforma urbana naquele momento na cidade do Rio de Janeiro. Principalmente porque a gente está visando combater essas 3 doenças que está mostrando aí na charge. Exatamente. Certo? B. Combate à insalubridade e incremento da imigração. Então vamos lá. Uma ação governamental, combate à insalubridade, que pode ser traduzida numa reforma urbana. Até aí tudo bem. Agora a segunda parte, incremento da imigração. Douglas, você acredita que essa seja uma resposta correta? Dê aí para pensar um pouquinho nela. Bom, com certeza a gente já se depara com um primeiro pedaço ali de combate à insalubridade que está bem evidente ali, certo? Óbvio que eu vou combater essas doenças combatendo a forma de proliferação delas, certo? E onde ele está chamando incremento da imigração, eu posso chamar também de aumento da imigração. E ali no texto, é só a gente voltar aqui, eu vou botar aí na tela para vocês, o Rodrigues Alves fala assim, para construir o mais notável centro de atração de braços, ou seja, mão de obra, certo? De atividades capitais nessa parte do mundo. Então ele queria atrair, de certa forma, a população, e ele precisava de quê? Combater o quê, Gustavo? A insalubridade. E essas doenças que a gente está vendo aí na charge. Exatamente. Então, beleza. Continua aí com a letra C e D. Vamos lá. Vamos lá. Ampliação da rede hospitalar e controle da natalidade. Essa daí a gente já pode riscar, porque a gente já sabe que não é. E expansão do saneamento básico e erradicação da pobreza. Então, vamos lá. Vamos pegar esse finalzinho aí. Erradicação da pobreza. A gente ainda tem problema de pobreza na cidade do Rio de Janeiro? Então, definitivamente não é essa. Galera, lembrando que ele está aqui falando de algumas opções erradas, certo? Como, por exemplo, ampliação da rede hospitalar e controle de natalidade, que é uma opção errada, mas foi o que a Larissa falou na primeira parte aqui que a gente gravou da UERJ, quando a gente tem dois fatores ou 2 perguntas, certo? E essas opções vão mostrar as duas têm que estar certas. Então não adianta a ampliação da rede hospitalar estar certa se, por exemplo, controle de natalidade não está. Ou expansão do saneamento básico se a erradicação da pobreza não está. Só para lembrar isso aí, galera. Ou então reforma urbana e qualificação da mão de obra. Mesmo caso. Eu Esse vou ter uma certa, mas eu preciso das 2. Exatamente. Esse é o jogo do vestibular, né? Ele vai te levando a alguma resposta, só que não necessariamente essa é a resposta certa. Então você tem que estar sempre esperto para não cair em nenhuma armadilha. Então a resposta certa é a letra C. Letra B. Combate à insalubridade e incremento da migração. Fechado, gente? Vamos para a questão 54. Vocês estão vendo aí 2 fotos, certo? 2 estátuas. Que estátuas são essas? A gente tem aí à esquerda a estátua de João Cândido, inaugurada em 2008, na Praça 15, no Rio de Janeiro. Uma praça no Rio de Janeiro, você que não é do Rio de Janeiro, tranquilo. E a gente tem ali à direita a estátua do Barão de Mauá, inaugurada em 1910, certo? Na Praça Mauá, também no Rio de Janeiro. E a gente tem ali: os monumentos históricos promovem o destaque de acontecimentos, personagens, feitos e valores a serem reverenciados por uma sociedade. Exemplos desses monumentos são as estátuas de João Cândido, líder da revolta da Chibata, certo? No início do século XX, e do Barão de Mauá, empresário e empreendedor, no início do século XIX. Então lembrar que século XX, 1900 tantão, e século XIX, 1800 tantão, certo? As estátuas desses personagens indicam, respectivamente, o enaltecimento das seguintes ideias. Galera, primeiro pedaço que é interessante comentar quando ele fala ali que os monumentos históricos promovem o destaque de acontecimentos, personagens, enfim. Não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, a estátua é algum símbolo de respeito, digamos assim. Você não vai fazer uma estátua de algum personagem, alguma figura histórica que não tenha sido respeitado por algum fato que ele tenha, fato que ele tenha lutado, algum feito que ele tenha realizado. Então, por exemplo, eu gosto de usar esse exemplo que é um pouco bem diferente do Brasil, mas que no quesito estátua vai estar no mesmo patamar. Na Coreia do Norte, todo ditador, seja o Kim Jong-un, o pai dele Kim Jong-il, ou o avô dele, do ditador atual, eles têm estátuas e a população tem que ter um respeito absoluto com essa estátua, certo? Mesmo os personagens já mortos, eles pagam respeito a essa estátua até hoje, certo? Então, para eles, são figuras respeitadas. Para a gente, nossas figuras são outras e a gente vai observar aqui João Cândido e Barão de Mauá. Nas opções, a gente vai ter o seguinte: letra A, revisão das hierarquias militares e progresso financeiro.
Lembrando o que cada um basicamente fez ou tentou fazer. Revolta da Chibata é aquela revolta que lutou pelo fim das agressões, né, das punições físicas, dos castigos físicos sofridos pelos marinheiros no início do século XX, que é a época de João Cândido, certo? E o Barão de Mauá foi um empresário que tentou promover o quê? A industrialização do Brasil, frente à oligarquia que se estabelecia aqui e se estabelece até hoje, digamos assim, queria abrir uma nova frente de negócios aqui no Brasil, tá? 2 pontos importantes. Revolta da Chibata foi uma revolução efetiva, certo? Deu certo. Os oficiais pararam de castigar fisicamente os militares de menor patente. Entretanto, com relação ao Barão de Mauá, ele não conseguiu realizar a industrialização do Brasil. A gente está falando do século XIX, 1800 e etc. O Brasil só começa a se industrializar de verdade a partir de Getúlio Vargas na década de 30, 1930 e etc. Quer dizer que antes disso não tinha nenhuma indústria? Mentira, tinha sim. Só que era muito pouca para a gente dizer que o Brasil estava se industrializando. Eram as chamadas ilhas de desenvolvimento. Isso, era muito incipiente, ou seja, era muito iniciante. Você vai ouvir essa palavra bastante, incipiente. Então a gente vai ter aí como opções. A gente vai ter letra A, vamos ler de novo aí. Revisão das hierarquias militares e progresso financeiro. O que a Revolta da Chibata tentava promover não era nenhuma revisão dessas hierarquias militares. As hierarquias militares vão continuar existindo. Era uma parada mais específica com relação aos castigos físicos. Como se a gente pudesse tratar isso como um resquício da escravatura, que tinha sido abolida menos de 20 anos antes da Revolta da Chibata, certo? Então era um período muito pequeno, ainda tinha muito resquício de escravidão, tá? Principalmente com relação a essas punições físicas, essas chibatadas que eles recebiam. Então, embora não seja já uma revisão, eu vou continuar só para a gente entender. Progresso financeiro com relação ao Barão de Mauá. O Barão de Mauá tentou promover uma industrialização, mas ele não conseguiu. Então é muito complicado a gente falar que houve um progresso financeiro, quando na verdade ele não estabeleceu o que ele queria ter estabelecido, que era um início de uma industrialização no Brasil. Então essa opção A fica um pouco ruim para a gente marcar. Vamos para a letra B. Defesa dos direitos trabalhistas e dinamização comercial. Vamos eliminar essa logo de cara pelo seguinte fato, que a Revolta da Chibata não estava tentando defender direitos trabalhistas gerais. É um direito trabalhista você não receber uma chibatada? Eu não considero isso um direito, eu considero isso um dever, certo? Mas enfim, o ponto não é nem questão de direito e dever, e sim que não era uma luta, geral dos trabalhadores, sim uma luta específica para os militares da Marinha. Então a gente já pode eliminar por esse pedaço. Letra C, redimensionamento do preconceito racial e integração nacional. Essa aí eu acho que é muito fácil da gente eliminar pelo segundo pedaço aí, onde vem integração nacional. A gente só começa a integrar o território brasileiro depois da industrialização, isso já no século XX, isso já depois do IBGE criado, regionalizações promovendo essa integração, isso é mais de 100 anos depois do Barão de Mauá. Então, essa daí, por questão temporal, completamente fora. Sobra pra gente, então, a letra D, diversidade das contribuições étnicas e modernização econômica. Ponto importante, eu tô colocando aí na tela para vocês verem a foto tanto do João Cândido quanto do Barão de Mauá, para quem não lembrar a origem dos dois, certo? Obviamente, um tinha uma origem mais pobre e o outro tinha uma origem mais rica, mas não só isso, um branco, o outro negro, certo? Então a gente está vendo uma questão, duas estátuas, um de uma luta de um negro, um de uma luta de um empresário, certo? Que vieram de classes completamente diferentes da sociedade que a gente está vendo aqui. Então, vai justificar o porquê dessa diversidade de contribuição étnica, certo? Mas também vai justificar o porquê quando você olha para a estátua do Barão de Mauá, você pensa numa modernização. Porque ele estava tentando promover uma modernização da economia brasileira que era completamente dependente do modelo oligárquico agrário que a gente se encontrava voltado todo para exportação e aquela historiazinha, todo o resquício de colonização que a gente tinha. Então, resumindo, 54 a gente vai ter como resposta certa, como gabarito a letra D, diversidade das contribuições étnicas e modernização econômica, quando a gente estiver referindo da estátua dos dois. Beleza? Vamos partir para 55, certo? Essa fala sobre o governo chinês, vocês estão vendo aí, um texto da BBC,
do ano passado. Então eu vou repetir a mesma coisa que eu falei no vídeo anterior. A UERJ costuma pegar temas muito recentes. É muito comum você ver textos e trechos da UERJ retirados com menos de 6 meses, por exemplo. Tá? Então ficar atento às notícias quando for fazer o vestibular da UERJ. O governo chinês anunciou nesta quinta-feira que decidiu pôr fim à política do filho único. A política do filho único é aquela que a gente sabia que o casal chinês só poderia ter um filho, certo? Exceto se ele pudesse pagar para ter o segundo, que era uma parcela muito pequena da população que podia pagar para isso. Por mais de 3 décadas, impediu-se que casais tivessem mais de uma criança, o que causou impacto na sociedade e na economia do país. Segundo a agência de notícias estatal Xinhua, eu acho que é assim que se pronuncia, o Partido Comunista determinou que, agora, os casais poderão ter 2 filhos. Então a gente vai ter aí, a principal justificativa para a decisão do governo chinês está apontada em... Então, o que a gente tem? Primeira coisa, o governo chinês, ele permite, na verdade, que os casais tenham mais de um filho, depois de décadas com a política do filho único, para evitar... A política do filho único foi para evitar o crescimento absurdo da população chinesa, que já ultrapassa 1,5 bilhão, ou seja, mais de 1 bilhão e 500 milhões de chineses, certo? Para evitar esse crescimento absurdo, criou-se a política do filho único, tá? E agora acabou essa política, mas vamos pensar muito bem sobre esse fim dessa política. O governo chinês não é uma referência de direitos sociais para os chineses. Então, se ele está permitindo que os chineses possam ter 2 filhos, não é simplesmente pela felicidade dos casais chineses. Sim, vai ter algum impacto no governo ou na economia chinesa para que ele tenha tomado essa decisão. Vamos dar uma olhada nas opções que a gente tem aí para a gente ver qual é que vai se encaixar melhor. A gente tem letra A, ampliar o poder de consumo do mercado. Letra B, reduzir o custo de mão de obra da indústria. Letra C, viabilizar a proposta de democratização do Estado. E letra D, retardar o processo de envelhecimento da população. Que opções que a gente já pode eliminar de cara aqui dentre essas 4? Letra B e letra C. A gente pode eliminar de cara reduzir o custo da mão de obra da indústria. Por quê? Porque ela já é baratíssima, já é muito barata. O trabalhador chinês, não só abundante, mas também barato, não tem mais para onde você baratear isso sem você prejudicar mais ainda os direitos dos trabalhadores chineses. Então, tá fora. Letra C, está fora também porque viabilizar a proposta de democratização do Estado não é porque eu estou dando um direito da pessoa ter mais um filho que isso vai querer dizer que eu estou democratizando o meu Estado, certo? Então vai continuar vão continuar bem rígidas as políticas chinesas. E a gente vai sobrar então com ampliar o poder de consumo do mercado e retardar o processo de envelhecimento da população, certo? Ampliar o poder de consumo do mercado. O mercado da China interno é muito grande em termos quantitativos, certo? Mas a produção chinesa é basicamente voltada para o mercado externo, para as exportações. Então os produtos que a gente vai consumir aqui, os produtos que os europeus, os americanos vão consumir, são em grande parte de origem chinesa. Tênis, eletrônico, plástico disso, plástico daquilo, brinquedos, uma grande variedade de produtos é produzida nas indústrias da China, certo? Então a maior parte dos produtos são para exportação. E é óbvio que se eu tiver casais com mais filhos, eles vão ampliar o mercado interno? Vão. Mas a proposta das indústrias da China são mais voltadas para o mercado externo. Então essa ampliação no mercado interno vai ser positiva, mas não vai ser o ponto principal, não vai ser o cerne da questão. Por isso que a gente vai ter como gabarito a letra D, retardar o processo de envelhecimento da população. Por quê? A gente vai ter uma pirâmide etária envelhecendo aos poucos. Lembrar que quando a gente está tratando de pirâmide etária, não é de um ano para o outro, e sim de 10 em 10 anos, de 20 em 20 anos, são gerações para que haja uma mudança nessa pirâmide e para que haja um envelhecimento da mesma, certo? O envelhecimento da pirâmide vem conforme a população vai tendo melhores acessos a remédios, prevenção de doença, alimentação e direitos, certo? E quando eu vou envelhecendo a população, se eu não tiver uma população economicamente ativa, certo, jovens, para suprir esses postos de trabalho, eu vou ter, não muitos, mas no caso da China, quantitativamente muito mais idosos não trabalhando do que uma população trabalhando. Então, para eu evitar uma perda de população economicamente ativa,
eu vou fazer o quê? Introduzir mais jovens no mercado. Como isso? Investindo muito antes. No caso, hoje. Ele está fazendo essa política hoje para daqui a uns 15, 20 anos eu não ter essa perda de população economicamente ativa, a PEA, certo? Então essa criança que vai nascer hoje, vai nascer amanhã, vai nascer no ano que vem, daqui a uns 20 anos, ou 15, de repente, no caso da China, vai estar trabalhando, vai estar fazendo parte da PEA, vai estar podendo sustentar o resto da população chinesa. Então, por isso, questão 55, gabarito letra D, envelhecimento da população chinesa, retardar o processo de envelhecimento da população chinesa, certo? Vamos lá, então vamos para 56 agora. A 56 é uma questão que consiste basicamente num texto e depois o enunciado da questão. Então vamos lá. Os refugiados são pessoas que escaparam dos conflitos armados ou perseguições. Com frequência, sua situação é tão perigosa e intolerável que devem cruzar fronteiras internacionais para buscar segurança nos países mais próximos e então se tornar um refugiado, reconhecido internacionalmente com acesso à assistência dos Estados, da Acnur, a agência da ONU para refugiados e outras organizações. Então vamos lá. Esse é um texto do Adrian Edwards, do acnur.org, de outubro de 2015. O conceito de refugiado, apresentado no texto, está diretamente associado aos problemas políticos e econômicos que afetam diversos países na atualidade. Nos últimos anos, a região de origem que tem contribuído com o maior número de refugiados em direção a países da União Europeia ou seja, questão bem simples, como eu falei, um texto e logo depois enunciado. O Douglas falou agora há pouco que a prova da UERJ é uma prova bastante contextualizada, sim. E a gente não pode deixar de, em ano de vestibular, ficar ligado nas mídias. Tanto a televisão, tanto quanto a internet, tanto quanto as mídias alternativas. Então a gente tem que estar sempre ligado nos acontecimentos, os principais acontecimentos políticos, econômicos e culturais. Claro que sendo crítico com relação a elas. Exatamente. Não absorvendo tudo de uma maneira não lendo qualquer besteira na internet. Exatamente, certo? Galera. Principalmente então, sem fonte ou qualquer coisa do gênero, certo? Então vamos ficar ligado aí. Então, já que você é uma pessoa sagaz, que já está ligado no que está acontecendo, você está ligado no lance dos refugiados, a gente não vai precisar se delongar falando muito aqui. Já que você já sabe também o conceito do que é uma pessoa refugiada, porque é basicamente isso que a questão está dando, a gente tem as opções. Letra A, leste europeu. B, Oriente Médio. C, Extremo Oriente. D, Península Balcânica. A gente pode perceber nos últimos anos que há meio que uma escalada do número de refugiados, principalmente indo em direção à União Europeia. Beleza. Então a questão é que você responda de onde são provenientes esses refugiados. Nos últimos anos, a gente tem observado uma série de conflitos na região do Oriente Médio que faz com que pessoas percam a capacidade de continuar no seu país. Elas podem ser perseguidas, elas podem viver em áreas de conflito muito intenso e, por isso, tentam entrar em regiões com uma melhor qualidade de vida para poder se estabelecer e recriar seus laços sociais. Ou pelo menos tentar. Exatamente. Então, essa crise dos refugiados, que é uma pauta da mídia, de todas as mídias hoje em dia, é uma coisa que deve ser levada em consideração. E os conflitos no Oriente Médio têm uma implicação direta no aumento do número de refugiados que tenta ir em direção e os que conseguem chegar na União Europeia. Então, basicamente, a resposta é a letra B, Oriente Médio. A gente pode falar do conflito na Síria, dos conflitos no Iraque. A gente pode levantar ainda a questão do Estado Islâmico, que é uma organização terrorista com uma capilaridade imensa no território, em vários tipos de território, e no Oriente Médio é que se dão a maior parte das suas ações. Com relação ao Estado Islâmico, envolve ainda questões religiosas, certo? Então daí que ele falou perseguições. Um detalhe importante está escrito aí no texto, que ele te dá uma dica para a questão, buscar segurança nos países mais próximos. Então eu não vou estar, por exemplo, trabalhando com a questão México, Estados Unidos, por exemplo. Se bem que sim, né, são próximos. Mas, por exemplo, eu não vou estar trabalhando com a questão Brasil e Estados Unidos. Ou Extremo Oriente. Exatamente, Extremo Oriente com a Europa, que é um pouco mais longe. A gente vai estar trabalhando com uma questão proximidade geográfica também. Se a questão tivesse, por exemplo, falando África e Europa, justificaria também, certo? Mas com relação aos conflitos de Síria, Iraque, Irã, essas guerras atuais, vai justificar o Oriente Médio, esses problemas que estão sempre
nos noticiários aí que a gente assiste. Beleza, gente. Então, gabarito, letra B. B. Oriente Médio. Certo? Fechado. Então, galera, questão 57 agora. Um pequeno texto aí, vamos dar uma lida. Se há apenas 5 ou 10 anos dissessem a alguém em Cuba que um presidente norte-americano visitaria a ilha, a resposta seria um sorriso irônico. Mas se fosse mencionada a possibilidade de ver os Rolling Stones tocando em Havana, a reação teria sido uma gargalhada. Ou um grito, se a pessoa assim informada tivesse seus 60 ou 70 anos de vida. Porque aqueles que fomos jovens em Cuba na década de 1960, dificilmente esqueceremos as críticas políticas quando confessávamos ouvir Beatles ou Stones. Quem poderia ter previsto? Definitivamente os tempos estão mudando. Um texto do Leonardo Padura, adaptado da Folha de 12/3/2016, ou seja, mais um texto super recente, contextualizado aí. Esse no caso exatamente 3 meses antes do dia da prova, certo? Que aconteceu dia 12 de junho, dia dos namorados. Exatamente 3 meses antes tinha um texto, então ficar atentos com isso. Beleza. É importante ressaltar também que esse já foi um assunto discutido aqui no canal Decifrando a Geografia, que é inclusive um texto, na verdade um vídeo do Douglas, isso na mesmo. verdade, que fala basicamente sobre a reabertura da embaixada. A reabertura da embaixada em Havana, e ele dá uma contextualizada aí. Isso é importante para a questão, então eu sugiro que vocês deem uma olhada, clicando aqui, a gente vai colocar o vídeo aqui. Com certeza. Beleza, então. Então, bora para a questão, pro enunciado, é isso que eu queria falar. Então vamos lá. As considerações do escritor sobre a sociedade cubana indicam que, na década de 1960 e no momento atual, as diferenças entre as condições de vida são contextualizadas, respectivamente, pelos seguintes aspectos das relações internacionais. Ou seja, ele quer que você, mais uma vez, dê uma contextualizada nos eventos históricos e nos eventos geográficos que a gente tem nesse momento, nesses momentos citados no texto que a gente acabou de ler, bem agora. Detalhe que a questão não está pedindo basicamente nada de Cuba, e sim década de 60, contexto internacional da década de 60, contexto internacional atual. Exatamente. Certo? Então, Cuba foi só para dar uma historinha para você se situar no tempo e espaço. Vamos dar uma olhada nas respostas. Letra A. Expansão mundial dos regimes totalitários e supremacia das concepções neoliberais. Eu acredito que não seja essa a resposta. Não, com certeza não. Não é. Então vamos lá. B. Crescimento da influência global soviética, afirmação da hegemonia americana. Bem, a gente pode cortar essa também, né? A afirmação da hegemonia americana, nesse momento atual, não se faz uma resposta muito correta, condizente. Letra C. Bipolaridade entre capitalismo e socialismo e multipolaridade da ordem econômica. Beleza, essa resposta começa a fazer um pouco mais sentido. Se a gente parar para pegar as datas que o enunciado fala pra gente, então vamos lá. Década de 60, momento atual. Década de 60 é marcado pelo que nas relações internacionais? A Guerra Fria, beleza? A gente tem aquela coisa que marca muito a Guerra Fria, que é a bipolaridade, a dualidade entre o regime capitalista e o regime socialista. De um lado, a gente percebe que a gente tem uma disputa por áreas de influência no mundo, certo? E por outro lado, a gente também vê a cortina de ferro dividindo essas duas áreas de influência, né? Por outro lado, no momento atual, nesse contexto de reabertura da Embaixada Americana em Havana, onde a gente tem os BRICS, por exemplo, desempenhando um papel importante nas relações internacionais, a gente tem não uma hegemonia de duas superpotências, mas agora a gente observa que há diferentes formas de poder, uma nova ordem de poder no mundo, onde a gente não tem dois lados tão polarizados assim, mas agora os centros de decisão começam a ficar espalhados no mundo, principalmente no que diz respeito às relações internacionais. Sim, só um detalhe que não tem a ver com a questão, mas que você não pode confundir, porque isso é uma pegadinha de várias provas. O Gustavo que falou de BRICS, só que, detalhe importante, BRICS não é bloco econômico. Exatamente. Não confundir isso, porque isso cai como pegadinha em várias questões. Pode dar sequência aí, só queria fazer esse adendo. Importante falar isso. Agora, a multipolaridade da ordem econômica faz o maior sentido quando a gente fala de relações internacionais nos dias atuais.
Então, por fim, política externa independente da América Latina e integração das nações subdesenvolvidas. Essa daí é a mais errada. Aquela que você já chega Aquela que a gente chega e... Opa, essa daqui não. Então vamos lá, qual é o gabarito dessa? A letra A dessa? também dava para eliminar muito rápido pela expansão dos regimes totalitaristas. Sim, a gente não tinha expansão de regime totalitarista. A gente tinha regime totalitarista, não quer dizer que eles estavam se expandindo. Então também dá para eliminar fácil aí. Exatamente. Ficaria no máximo entre letra B e letra C. Tá. A B você poderia cortar por afirmação da hegemonia norte-americana, porque, também. como a gente falou, é um mundo contextualizado na multipolaridade, né? É isso que a gente consegue perceber. Você está falando no momento atual. Então a questão é tranquila. A resposta, nosso gabarito, é a letra C. Vamos lá, galera. Questão 58, a gente tem uma tabelinha, certo? E vem dizendo ali, o século XXI tem assistido à ampliação dos debates acerca das uniões homoafetivas, o que possibilitou algumas mudanças, como observado no quadro. E ali no quadro a gente tem legalização de uniões homoafetivas, ou seja, basicamente o ano em que país legalizou o casamento entre casais do mesmo sexo, certo? Respectivamente ali nessa tabelinha. A gente vai ter ali o primeiro ano que ele bota ali nos Países Baixos, certo? Ano 2000. E essa tabela vai até 2015, com os países que até então tinham legalizado o casamento homossexual, certo? E aí a gente observa aí. Essa mudança de costumes expressa principalmente o reconhecimento do seguinte princípio, entre os direitos humanos. A gente tem aí 4 alternativas e dá para eliminar 2 molezinha. A gente vai ter letra A, inclusão política, letra B, diversidade cultural, letra C, uniformidade jurídica e letra D, igualdade econômica. A gente consegue eliminar de cara a letra A e letra D, inclusão política e igualdade econômica, porque não são assuntos que estão sendo tratados aqui. A gente está tratando de legalização de casamento entre pessoas do mesmo sexo. E não em questão de renda ou inclusão política delas na política do país, ou tipo em questões políticas, de certa forma. Certo? Então nem economia nem política vão ter a ver com esse assunto para essa questão daqui. Certo? Então a gente vai sobrar com 2 alternativas. Diversidade cultural e uniformidade jurídica. Como é que a gente vai poder justificar o gabarito da UERJ que diz que é diversidade cultural, e essa questão gerou até um problema, porque algumas pessoas cismaram que era uniformidade jurídica, enfim. Essa foi uma questão que causou um pouco de rebuliço por causa dessa divergência entre as opiniões. Algumas pessoas achando que era a letra C, discordando do gabarito. Mas vamos lá. Uniformidade jurídica. Vou citar um exemplo aqui que acontece no Brasil, por exemplo. Um casal heterossexual que habita há 30 anos na mesma casa, mesmo sem serem casados no papel, eles são o que é considerado união estável. Um tem direito aos bens do outro, caso alguém morra. Caso esse casal seja um casal homossexual, habitando há 3 anos na mesma casa, sem se casar no papel, nenhum dos dois vai ter direito aos bens do outro. Ou seja, a gente percebe uma diferença jurídica ao tratar uma união estável de um casal heterossexual e de um casal homossexual. Há uma divergência no tratamento. Inclusive também na questão de inclusão de sobrenome no parceiro quando as pessoas se casam, certo? Para casais homossexuais, isso não é permitido. Para casais heterossexuais, isso é completamente normal há alguns anos, certo? Então vai ter essa questão de diferença aí para justificar o porquê não é uniformidade jurídica. É importante a gente ressaltar também do porquê que essa questão está errada, essa resposta está errada. Dessa alternativa, letra C. Isso. Também pensa-se o seguinte: no Brasil, o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo foi legalizado em 2013 por iniciativa do Conselho Nacional de Justiça. Isso. Agora, se a gente olhar para outro país, nessa tabela, a gente vê, por exemplo, o caso da Irlanda, que foi amplamente noticiado no ano de 2015, e a Irlanda legalizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo a partir de um plebiscito. Plebiscito é quando a população vota sobre algum assunto, certo? Exatamente. A favor ou contra. Agora, se a gente olhar para os Estados Unidos, a gente vai encontrar uma decisão da Suprema Corte americana. Ou seja, a gente percebe que essas leis que definem se as pessoas do mesmo sexo podem ter direito a casamento civil, elas partem de âmbitos diferentes, de órgãos diferentes nesses países e, portanto, elas têm um peso diferente. A lei que rege essa legalização, ela parte de diferentes órgãos, ou seja, ela não tem uma uniformidade jurídica. Na verdade, é bastante diversificado. Um detalhe importante da gente reparar com relação à justificativa, na verdade, da letra B, diversidade cultural. A gente observa que a maior parte desses países são países ocidentais e não países orientais de cultura costumeiramente mais conservadora.
Então isso também vai justificar essa diversidade cultural. Então em países ocidentais, onde normalmente a cultura é mais aberta a novidades, essa alteração de legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo vai se dar muito antes de países mais conservadores. O Brasil é um país conservador? Correto. Mas ainda assim a gente vai estar nesse bloco de países ocidentais que aceitam algumas mudanças. Então a gente também pode justificar a diversidade cultural por esse sentido. Países ocidentais abrindo para coisas costumeiramente consideradas mais novas e países orientais, que são mais conservadores, não ainda aceitando esse tipo de comportamento, certo? A gente vai ter até questões no Oriente Médio com relação a isso e etc., questões mais severas com relação a casamento homossexual. O Douglas falou que o Brasil é um país conservador e ele está certíssimo nisso, porque a gente percebe no Brasil, isso foi amplamente noticiado, que o Congresso Nacional não consegue votar um tema desse por causa das divergências nesse sentido. Sim. Agora, no Brasil, a iniciativa parte do Conselho Nacional de Justiça. Então a gente percebe que realmente não há uniformidade jurídica. Claro que uma parte da população brasileira é completamente aberta a esse ocidentalismo e não ao conservadorismo, que vai justificar também o porquê foi legalizado. Porque a população, de certa forma, também apoia esse tipo de comportamento de igualdade entre os gêneros. Enfim, letra B é o gabarito de diversidade cultural, certo? Vamos para 59, está acabando, vamos lá. O primeiro-ministro britânico David Cameron anunciou que o plebiscito que decidirá a permanência do Reino Unido na União Europeia ocorrerá no dia 23 de junho de 2016. E aqui eu faço uma pausa na leitura da questão. Estamos gravando isso aqui no dia 17 de junho. O plebiscito nem ocorreu ainda para nós que estamos corrigindo a prova. Então é mais um exemplo de que a UERJ faz uso de assuntos muito atuais. Muito atuais. É importante vocês estarem atentos a isso. O texto é de 20 de fevereiro, certo? Mas nem ocorreu ainda o plebiscito. Então nem nós sabemos o resultado do plebiscito, se o Reino Unido continua ou não na União Europeia. Estamos ansiosos. Certo? Inclusive pode ser que saia um vídeo, dependendo aí, a gente vai... Vamos ver como é que vai sair isso aí. Cameron liberou seus ministros para defenderem tanto a continuação quanto a saída dos britânicos. O texto da BBC. A consulta popular mencionada configura uma escolha difícil para os cidadãos do Reino Unido em virtude da variedade e complexidade dos argumentos favoráveis e contrários em disputa. Um argumento decisivo para que uma parcela dos britânicos aprove a saída do Reino Unido do bloco europeu remete à retomada da plena autonomia nacional no seguinte campo. Então vamos lá, algumas palavras que a gente tem que ficar atentos. Argumento decisivo para que aprove a saída, certo? E ainda que remete à retomada de plena autonomia. Primeira coisa, retomar algo que você já tinha, perdeu e vai retomar, certo? Isso é alguma coisa. Então, retomar essa autonomia como se ele tivesse perdido a autonomia por estar no bloco. E aí, a gente tem 4 alternativas: sistema militar, ação diplomática, gestão monetária e controle migratório. Vamos eliminar quais primeiro, para a gente já eliminar aquelas que não vão se encaixar muito bem. A letra A e a letra B, sistema militar e ação diplomática. Todos os países da União Europeia ou não têm a sua embaixada, os seus diplomatas, a sua relação internacional com outros países própria, certo? Não é porque a opinião deles vai parecer bastante em algumas questões que eles combinem ou que sejam obrigados a combinar com relação a alguns assuntos. Então, sistema militar independente para cada país e ação diplomática também independente para cada país. Então, essas duas estão fora. Sobrando para a gente gestão monetária e controle migratório. Ponto número 1 que você deveria saber para eliminar a gestão monetária como opção para você marcar. A gente sabe que a União Europeia tem lá o euro, moeda usada entre alguns países da União Europeia, sendo que o Reino Unido não faz uso do euro. Exatamente, não faz uso do euro. Não faz por quê? Porque ele não pode? Não faz uso porque ele não quer. Ele pode, mas não quer. A Inglaterra, ao Reino Unido, interessa que eles continuem usando a libra esterlina, que por sinal é mais valorizada do que o euro. Não é o único país que escolhe não usar. Por exemplo, a Suíça também não escolhe, prefere não usar. Países que são recém-integrados à União Europeia nem sempre são permitidos de usar o euro também, certo? É importante ressaltar que a zona do euro, você utilizar o euro no seu Estado Nacional, é um estágio de participação na União Europeia, certo? E você aí, entra
como um país observador ou um país em análise, depois você entra... Isso vai depender de acordo com a sua economia. Se você entrar e não tiver uma economia que possa manter o euro como uma moeda valiosa, você não vai ser permitido de usar essa moeda. Você tem que aplicar uma série de medidas para poder utilizar o euro. Com certeza. E aí, então, se a gente sabe que o Reino Unido não usa o euro, quer dizer que, hora nenhuma, ele perdeu essa autonomia monetária. Ele continua podendo valorizar ou desvalorizar sua moeda de acordo com a política simplesmente do Reino Unido. Não ficar dependente das decisões da zona do euro com relação a políticas monetárias, certo? Então, não é a retomada de autonomia de gestão monetária. Então, sobra para a gente uma relação entre essa questão e a outra questão de imigração lá do Oriente Médio com relação ao controle migratório. Os países que compõem a União Europeia vão ter uma resposta às migrações para a União Europeia igual, justamente por ser uma decisão unânime entre o bloco da União Europeia. Uma decisão conjunta. Por quê? Exatamente. Por que é unânime? Porque você, quando tira o visto para ir a Portugal, você pode visitar a França, você pode visitar a Inglaterra, você pode visitar qualquer país membro da União Europeia, porque você recebe, na verdade, um visto não de Portugal, e sim da União Europeia. Então, as políticas de migração para a União Europeia são regidas pela União Europeia e não por cada país fazendo suas próprias políticas. No momento que o Reino Unido pode sair, ou seja, seria um dos motivos que aprovariam a saída do Reino Unido, o Reino Unido passaria a ter controle total das suas políticas migratórias, permitindo ou não, fazendo o que quiser, na verdade, digamos assim, com os imigrantes que estivessem chegando ao Reino Unido, certo? Não só a Inglaterra, mas os outros países do Reino Unido. É justamente importante saber que a gente, nesses estágios de formação de um bloco econômico, de um bloco de países, a gente tem que entender que há estágios, como, por exemplo, união aduaneira, união monetária, como o Douglas acabou de falar, livre circulação de pessoas e serviços. No caso, a União Europeia já é caracterizada por essa livre circulação de pessoas e serviços. É o bloco mais integrado que a gente vai ter no mundo, e é claro que a gente vai fazer um vídeo também falando, diferenciando blocos e tudo mais, com mais calma, mas óbvio que você já tem que saber isso para fazer essa prova, que é o bloco mais integrado e que, no caso, vai justificar essa questão aqui. Muito interessante essa questão, muito recente, vamos esperar aí dia 23 de junho para saber o que vai acontecer, também quero saber. Então, por enquanto, questão 59, controle migratório, certo? Letra D. Vamos para a última questão, questão 60. Então bora, galera, bora finalizar a questão 60, última questão do exame de qualificação da UERJ, última questão de ciências humanas. Então bora lá. A gente vê aqui nessa questão o quê? 2 mapas, certo? Um que mostra a Europa, divisão dos estados nacionais, divisão dos países, e no outro a gente vê uma coisa meio estranha, né? Retirada do Pinterest. Então vamos lá. Vamos ler a questão e depois analisar os mapas. Na imagem 2, observa-se uma representação do continente europeu feita de acordo com a escala espaço-temporal. Sabe-se que quanto mais próximas as linhas tracejadas, menor é o tempo de viagem de trem para percorrer uma mesma distância, o que sugere a presença de vias para trens de grande velocidade. Comparando-se as imagens, conclui-se que o país com a maior rede de trens de grande velocidade é a... Então vamos lá. Como eu falei, de um lado a gente tem um mapa aparentemente normal da Europa. E do outro lado a gente vê, na verdade, os estados nacionais com um formato meio estranho. Calma, galera, isso tem um nome. O nome disso é anamorfose, certo? A de sem e morfo de forma, sem forma. Ou seja, esse continente europeu representado no segundo mapa não está obedecendo a morfologia, certo? O formato que, na verdade, ele deveria representar como está na imagem 1. Então, vamos lá. A questão diz o seguinte: quanto menor é o espaço das linhas, a gente vê que há uma maior flexibilidade espaço-temporal, ou seja, há uma maior velocidade nos trens e nas viagens que esses trens fazem por esses países. Vamos perceber que na questão eles dizem o seguinte: comparando essa imagem, conclui-se que o país com a maior rede de trens de grande velocidade é a... Então, a gente tem que buscar nessa imagem, nesse mapa, o país mais deformado. O país sem forma. A primeira coisa disso é que se você não souber onde é que ficam esses países, você já vai errar a questão. A não ser que você dê sorte.
certo? Então essa questão te exigia conhecer geograficamente onde é que ficava pelo menos o país mais correto dali para você marcar como opção, tá? Então, observando esse mapa, observando essa imagem, observando essa anamorfose, a gente vai ver que o país mais deformado, que mudou o seu território de uma maneira impressionante, é a França. Então, o gabarito tá certo, letra B, França. A gente percebe isso também porque a França está muito mais juntinha ali no mapa 2, certo? Na imagem 2 ela está muito mais próxima ali, aí justamente vai estar muito mais próxima essa linha, vai ter uma conexão de trens, que é o que ele está mencionando, muito mais rápida. E uma questão lógica também é, se eu estou no meio, certo? É óbvio que os outros transportes de uma ponta até a outra vão eventualmente passar pela minha cidade, nesse caso aqui pelo meu país. Então, letra B, França. E assim a gente termina a correção da segunda parte do primeiro EQ de 2017 da UERJ, certo? Se você não foi bem na prova, não precisa ficar chateado. Tem aí a segunda EQ. Estudar bastante, prestar atenção nas notícias que vão estar passando. Então, galera, fica atento também que vão ter vídeos novos no canal. O canal voltou a gravar vídeos em junho, então vamos voltar a postar com a frequência de antigamente, um videozinho por semana. No caso da correção da UERJ vão ser 2. Então, para isso, se inscrever no canal, é só clicar aqui no botão de inscrever aqui embaixo, tá? Clicar aqui também que vai aparecer aqui ou aqui embaixo, tem na descrição. Facebook, Twitter, qualquer coisa é só mandar pra gente, pode mandar comentário, fazer sua pergunta, sua dúvida, sua solicitação. Valeu, galera, até a próxima. Quero ver vocês. Um beijo.